Abaixa sua cabeça para a gente vamos estar na palavra de Deus. No nome do Senhor Jesus. Senhor Deus eterno Pai, eu peço que o Senhor venha falar, meu Pai. Me usar como instrumento. Peço ao Senhor compaixão, misericórdia. Ó Deus, nada somos, meu. Necessitamos de Ti, da Tua direção. Hoje, meu Pai, vamos já abordar um tema que temos, meu Senhor Jesus, que está focado, porque muitas crianças, jovens, adolescentes, até adultos, têm passado, meu Pai, por situações de, meu Senhor, se sentir inferior, de se sentir, meu Pai, com indiferença. E hoje, meu Senhor, esse tema vai falar, meu Pai, poderosamente ao coração de cada um deles. Ó Deus, sabemos que se o Senhor não fazer a obra, quem é que vai fazer, Senhor? Por isso, meu Pai, brinda a mente desses jovens, brinda a mente dessas crianças, brinda a mente, meu Pai, desse adolescente. Deus, só o Senhor sabe como é que está as emoções, a mente. Hoje, meu Senhor, vamos, meu Senhor Jesus, direcionar, meu Pai, esse tema, autoaceitação. Eu acredito que o Tiago consegue escrever neste quadro, autoaceitação junto. Hoje nós vamos estar falando tudo à luz da Bíblia. Então, meu Senhor, faz a Tua obra. Brinda a mente, brinda o coração. Repete assim comigo, Senhor Jesus. Senhor Jesus, Eu te peço. Não deixa eu sair daqui hoje do mesmo jeito que eu estou chegando. Mas peço, fala comigo. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Diga amém. Diga graças a Deus. Olha para mim. Abre a sua Bíblia. Lá em João, capítulo 1, versículo 12. João, capítulo 1, versículo 12. Amém? Como vocês estão? Vocês estão bem? João o que, tia? João, capítulo 1, versículo 12. Autoaceitação. Vou estar falando nesse tema hoje, principalmente para vocês jovens, tá? Hoje eu vou abordar algo que vai impactar vocês. Isso tem acontecido muito com jovens e adolescentes, com adultos também, mas é mais vocês. Diz assim, ó, capítulo 1 e o versículo 12. Quem já achou, diga amém. Diz assim, ó: mas a todos quanto receberem, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus. E aos que crê, então para isso tem que crer no nome de quem? Não entendi, no nome de quem? De Deus. Nós precisamos crer no nome de Deus. Aí vamos lá. Porque hoje vamos estar abordando esse tema. Vou mostrar para você primeiro, para depois entrar na pregação. O que é isso aqui que está na minha mão? Está simbolizando o quê? Uma identidade. Amém? Aqui nessa identidade simbólica, está dizendo assim, ó: meu nome é filho de Cristo. O meu nome é filho de Cristo. Filiação, Deus de amor. Aí vai, naturalidade, céu. Porque não sou desse mundo. Aí fala, o documento da sua origem, livro da vida.
quando nos torna a gente ser uma nova criatura. Isso eu estou falando uma identidade espiritual. De repente você fala, eu já tenho minha identidade, já tenho meu RG. Quem tem o RG aqui? Todo mundo tem? Quem não tem, tem que tirar. Amém? Ó, aí diz assim, ó, qual a data? Quando Jesus se tornou novo na minha vida. Eu passei a ter uma identidade de filho de Deus. Quem entendeu até aqui? Estou falando sobre a identidade espiritual. A minha identidade é ser o quê? Quem é servo de Deus, diga amém. Amém. A sua identidade tem que ser um servo de Deus, uma serva de Deus, um jovem de Deus, um jovem que venha fazer a diferença. Então, hoje eu vou estar pregando sobre isso. Porque se você não vencer isso aqui, ó. Isso aqui, você nunca vai querer o quê, ó? Uma ação na sua vida. Vai estar sempre travado. Você nunca vai ter, ó, um autocontrole. Por que eu não vou ter um autocontrole, pastora? Você vai entender na hora da pregação. Hoje, os jovens têm vivido uma situação não muito agradável. Por quê, tia? Porque para começar, a vida tem muitos o quê? Altos e baixos. Tem também muito o quê? As novidades é vasto na internet. Então, aí às vezes a pessoa fala, por que eu vou ser cristão se eu posso fazer de tudo? Sem Jesus eu posso fazer de tudo, pastora. Tia, eu posso fazer de tudo. Jesus nunca te chamou para ser o quê? Preso, mas ele falou que veio para o quê? Nos libertar. Se você diz que foi evangélico, é de Deus, é um cristão, mas se sente preso, então você segue uma religião. Jesus não veio para isso. Quem está entendendo? Então, vamos lá. Vou deixar bem claro aqui o resumo do que eu estou tentando passar para vocês, para depois entrar na pregação. Eu só estou envolvendo vocês a abrir a mente de vocês. Mostrei para você que temos que ter uma identidade. O ser humano pode ter 3 identidades. Você sabia disso? Quem sabia disso? Fale qual os 3. Isso. É o RG, a carteira de habilitação, né? Isso aí. Tem mais o que eu esqueci. E outros falam, né? O homem tem, quando vai se apresentar, alguém aqui já se apresentou ao exército, vai servir ou vai chegar, tu vai ver, tu vai ter. Reservista, né? Vai ter. Então o que acontece? Mas no mundo espiritual também temos 3. Além da nossa identidade, além da nossa conduta, a nossa conduta, qual é a sua conduta aqui? Qual é a tua identidade? E tem pessoas que não se conhecem. Você vai aprender aqui hoje. Hoje vocês vão aprender quem é vocês. Às vezes você pensa que se conhece, mas não se conhece. Às vezes a pessoa te fala que você é uma coisa, mas você não é. Outro te julga, pois você deve ser muito tribulado, muito perturbado. Mas só você sabe quem é você quando está no seu quarto. Quando está você com a cabecinha no seu travesseiro. Você sabe quando você chora, você sabe quando sente falta, você sabe quando sente saudade. E é disso aí que eu vou falar hoje, amém? Então vamos lá. Autoaceitação é um resumo que eu vou estar fazendo hoje para jovens, crianças e adolescentes. A nossa identidade cristã começa reconhecendo que fomos criados à imagem de quem? A imagem de quem? A semelhança de quem? De Deus, né? Não é de macaco. É de Deus, amém? Amém. Aí diz assim, isso nos dá um valor e um propósito divino. Qual o propósito que você está sendo aqui na terra? O que você está fazendo de diferente? Presta atenção, tem jovens
que nesse exato momento, é porque tem pessoas que ela tem problema até para tirar uma foto, gente. Por quê? Ela tem esse problema. Ela não se aceita. Muitas das vezes é modinha. Você vê que tem jovens, adultos aí, que estão perdendo vida. Quem já viu, né? Que tá passando. Por causa de alguns sinais. Por causa de alguma modinha. Por causa de alguns dedos que coloca, outro tá faltando. Quem já viu falar? O quê? Modinha de dedo. Posições na hora da foto. Tem jovens que estão sendo assassinados. Ah, tá. É verdade. Abre lá no Google, faça uma pesquisa se eu estou falando alguma bobeira aqui. Eu tenho que alertar vocês. Tem jovens que é de família, é estudioso, faz faculdade. Quando fez, tirou uma foto, já tinha uma galera já esperando. E hoje não se encontra mais no nosso meio. E, pastora Rose, interessante que tirou agora, eles já viram a foto na rede social e já eliminaram o rapaz. Às vezes você que gosta de botar seu bonezinho do lado, tudo tem botar um o código. capuzinho para ficar escondido, qual é o propósito? Se você tem o quê? Não tenha vergonha da sua identidade. Uma identidade. Você tá entendendo? Por que eu tenho que colocar um emojinho se eu sou um ser humano? E ó, agora mesmo um empresário, ele estava agora viajando e ele tirou uma foto. Não vou fazer aqui a cena porque não pode. Posso correr risco. Olha, a foto foi e ele está preocupado em ser eliminado. Talvez você ache que isso é bobeira. Não é. Ó, se você pesquisar no Google o índice de jovem com 15 anos a 18 anos que perderam a sua vida por negligência, Por causa de uma foto. não somente por causa de foto, pastora Rose, por desobedecer os pais, por desobedecer os seus tutores, porque tem filhos que os pais não cuidam deles, tem tutores. O que é tutores? É um tio, é uma tia, é uma avó. Se você soubesse o quanto de risco você está sofrendo até no mundo espiritual, quando você é um filho que desobedece o seu pai, sua mãe, pode ter certeza que o mundo espiritual, ele está de olho em você. E a Bíblia diz que o seu dia de vida, ó, presta atenção, o seu dia de vida é isso daqui. Deve tempo. É isso daqui. Talvez você vai falar, pô, esses coroas aí tá falando bobeira. Não, a gente fala do que está escrito. Tá na Bíblia. E cuidado com as fotos que vocês andam tirando. As poses que vocês andam tirando. Você está manchando a sua identidade. É o que a pastora Rose vai te orientar agora. Mais profundo sobre este assunto. A gente não fala isso só para vocês, não. A gente fala isso para o nosso filho. A gente falava isso para os nossos filhos. Porque nós não temos um só filho. E eu te aconselho a você ouvir atentamente, porque um dia você vai precisar disso. Um dia você vai lembrar da voz da pastora Rose, da tia Rose. E talvez não há mais tempo. Amém? Como nós estávamos falando sobre a identidade, é muito profundo isso. Então nós temos que ter esse caráter de Deus. Temos que saber que nós temos que ter um propósito aqui na terra. Cristo, somos regimentados, recebemos uma nova identidade quando nós se decide e define quando nós passa pelas águas.
Quando você passa a tomar uma decisão, ali Deus dá uma identidade. O menino ali, ó. Deus dá uma decisão para você e ali Ele te dá uma identidade. Presta atenção. Quando você muda, as pessoas falam, ali vai um servo de Deus. Ali vai um jovem de Deus. Nunca vai falar só o seu nome. Ali vai o Mateus. Antes de chegar o Mateus, vai falar, ali vai um servo de Deus chamado Mateus. Ali vai uma tia Jennifer, uma serva de Deus. Porque ele muda a identidade. E às vezes você tem uma identidade, tem um rosto lindo, é tão bonito, tão bonita, mas não se vê assim. Às vezes tem algum trauma, às vezes tem situações que alguém zoou, alguém falou, alguém disse, alguém zombou e você fica recolhida, não aceita e terminou isso te parando. Jesus está trazendo aqui esse assunto, eu não sei por quê. Se você falar assim, por que, tia, veio esse... Vai perguntar ao Espírito Santo. Ele sabe por que eu estou trazendo esse assunto. E eu acredito que muitas pessoas passando por uma situação, ela não se aceita. Ela não aceita o cabelo, ela não aceita o rosto, ela não aceita a voz dela, ela não aceita às vezes o corpo, ela não aceita. Algo em você rejeita, você fala, eu não gosto. Eu não suporto o meu pé, mas Jesus que te fez. Quem está entendendo, levanta a mão. Você é semelhante. Quando você fala que você não gosta, você está falando que Deus errou, porque Ele diz que você é semelhante a Ele. Aí diz assim, ó. Como nós lemos em João, vamos seguir. O segmento que Jesus veio falar nessa passagem de João 1, versículo 12, está dizendo que Jesus, nós temos que obedecer e direcionar regras. Você já percebeu que cada família tem uma regra? Por exemplo, tem jovem que tem uma regra, a outra já não tem. Mas tem outro tipo de regra na casa dele. Às vezes é horário, é ou não é, gente? Às vezes é acordar 6 da manhã. Às vezes, né? Aí fala, meu Deus, minha mãe, misericórdia. Ela acorda, quer acordar todo mundo. Ela quer acordar cedo, ela quer fazer barulho, quer ligar a luz, mas é a norma dela, porque ela tá na casa dela, amém? E o pai é o pai, e eu sou apenas filho. Vou ficar, às vezes, chateado? Vou, porque eu sou ser humano. Mas, quando eu tiver uma certa idade, ter a minha casa, aí sim, a sua casa vai ter a tua regra. Para isso você tem que estar o quê? Já estudando, já estando com uma vida financeira legal. Não fica inventando de ficar fazendo filho não, pessoal, pelo amor de Deus. Hoje as coisas estão muito difíceis, tá ou não tá, gente? Tá muito difícil. Olha, aí ó, tem potencial, mas porque muitos não seguem regras. Sabe por que não quer seguir regras? Primeiro, servir Jesus tem regra, tem ou não tem? Você faz tudo que der na cabeça, der na telha? Faz, tios. Tem o quê? Tem o pastor, tem mandamento. Tem ó, um conjunto de coisas. Se fosse assim, seria muito o quê? Muito fácil. Servir Deus não é fácil, não. Então vamos lá. Aí diz assim, ó. Vamos lá. Ao respeito, em quem você reflete, que você vê como exemplo na sua casa? Alguém da sua família? Alguém que você respeita? Fala assim, poxa, eu quero ter essa fé. Eu quero ter essa garra. Tem gente que tem, gente, da mãe, tem ou não tem, gente? Do pai, às vezes é do padrinho, da madrinha, mas tem. Mas será que alguém quer ser igual a você? Será que alguém está dizendo assim, poxa, quero ser que nem fulano? Pô, esse cara é muito legal. Onde ele chega,
Ele sabe chegar. As pessoas gostam de ficar em volta dele. Ele contagia. Ele traz alegria. Ele tem um bom papo. Ele dá conselho pra gente quando você tá passando um problema, você pensa em ir lá procurar esse colega, essa colega. Quem tem pessoas assim, que você gosta de conversar as coisas sérias? Ai, que legal. Isso é muito bom. Amém? E quando você tem e não procura? Isso é um problema, é ou não é? E quando você tem com quem conversar e tá isolado? Tá? Fechado. Aí alguém fala assim, começa a zoação na rede social, né? Quando você tá triste, chateado, aí começa a querer gastar você. Tá feio pra caramba, tá não sei o quê, tá com cara de não sei o quê, tá parecendo... Aí começa a te gastar. É assim ou não é quando você tá chateado? Quando você tá muito, muito chateado mesmo, tudo acontece pra você ficar o quê? Na pior. Por que não procurar Deus? Por que não procurar fazer uma oração? Quem já teve um resultado que você fez uma oração, abriu a palavra e Deus falou contigo? Faça isso quando você estiver chateado. Não vai para a rede social, porque lá você não vai achar alguém que vai pegar, te trazer alguma palavra positiva. É muito raro. A não ser se tiver alguém ali, ao vivo, fazendo uma oração, né? Muito difícil. Normalmente, você fica cabisbaixo e fica guardando. Não guarda ressentimento, gente. Talvez você essa semana se chateou com a sua mãe, se chateou em casa, se chateou na escola. Talvez alguma coisa que aconteceu que mexeu muito com você e você falou assim, ninguém me ama, ninguém gosta de mim. As pessoas ficam me chamando de perturbado, disso, daquilo. E isso, você está guardando isso dentro de você. Jesus está falando, não faça isso. Aí diz assim, ó. O mundo é cheio de confusão e pressão interna e externa. Agora, a gente que temos que firmar com segurança, através da nossa fé, e vencer os desafios e influências negativas. Vamos lá. Como é que você está vencendo as influências negativas? Me dá uma opinião, o que você faz? Quando alguém quer te colocar para baixo, qual é a sua atitude? O que você faz? Hã? Você chora? Ai, mas já não deixa de ser algo para o quê? Mais o quê? Hã? Para botar para fora, né? Eu conversei com um jovem um dia desse aí, não é daqui não, tá? Vocês são muito curiosos. Não é daqui, não é da rede social daqui também. Não. Sou eu. Ele começou a se isolar de uma maneira que ele era muito introvertido, muito animado. Mas quando começaram a ficar gastando ele, gastando, e ele estava passando num momento que ninguém sabia o que estava acontecendo com ele, ele começou a não querer mais já jogar uma bola, ele começou a não querer ir para a escola, ele começou a não querer fazer mais o curso, aí ele ficava aquela desculpa, mãe, não estou passando bem, desculpa, né? Começava pela cabeça, tô com dor de cabeça, aí depois, é o pé, mas não, é porque dentro não tá legal, emocionalmente não tá legal, mas não tá procurando o quê? Ajuda, aí fica dando desculpa, aí não vai para a escola. Aí isso aconteceu com ele quase 4 meses. Aí ele chegou pra mim e falou, eu vi um trabalho de vocês sobre emocional, que estava fazendo com a senhora e o José Inácio, e eu quero sua ajuda em oração, porque a minha vontade é de se matar. A minha vontade é essa, poxa, toda menina que eu gosto, alguém vai lá e toma ela. Toda vez que eu quero passar de série, um professor implica e tira ponto de mim. E eu me esforçava o máximo, e o professor só pegava no meu pé. Aí eu perdia a vontade de estudar. Então, professor, isso é bom para você estar ouvindo isso. Você que é professora, que está sempre na minha rede social, vê primeiro a situação do seu aluno
Em vez de ficar, tá tirando ponto. Chega, conversa, senta. Porque aqui eu procuro conversar quando alguém tá muito triste, ou tá sumido, ou não tá conversando com ninguém, tá sempre muito destacado. Às vezes eu vou na casa dele, na casa dela, chamo as tias pra ir às vezes também, como já fizemos muitas visitas. Então, não é legal ficar só o quê? Julgando e tirando ponto. Isso não vai ajudar o seu aluno. O que vai ajudar é você saber aonde está o quê? O problema. Porque tem o caso que ele chegou, gente, pelo amor de Deus, fica sentadinhos. Ó, quando eu falei pra ele que a opção que ele estava querendo tomar de se matar é totalmente errada, sabe o que ele falou pra mim? Vocês sabem o que ele falou pra mim? Feliz são os jovens que vão à igreja, que estão lá ouvindo a palavra. Eu nem força tenho para ir para a igreja. Então eu fiz uma oração, falei de Cristo, li uma palavra para ele e falei para ele assim, ó: chame a sua mãe para uma conversa. Converse com ela. A minha mãe trabalha direto. Minha mãe é médica. Minha mãe não tem tempo para mim. Ela tem que tirar tempo. Ela pode trabalhar o que for. Ela tem que sentar. Porque você está no mundo. Amém? Você é uma vida. Se ela ouve todo mundo, não vai ouvir você por quê? Porque um dia que meu filho falar assim: mãe, eu estou legal não. Tem como a senhora sentar e me ouvir? Com todo respeito, na mesma hora. Porque é sinal que está o quê? A coisa está o quê? Está feia, está muito sério. E ele falou assim: tia, amanhã eu dou a resposta para a senhora. E eu tenho certeza que eu não vou mais me matar. Eu não vou fazer mais essa besteira. Eu vou buscar Jesus sim. Que nem um jovem aqui perguntou: qual conselho? Gente, vocês têm que aconselhar quando a pessoa está desesperada. Quem já aconselhou um amigo? Um amigo estava querendo fazer besteira, né? Você falou de Jesus, tá? Que tem jovens que estão desesperados, gente. Tem jovem que, ó, ele não dorme. Tem jovem que vira e mexe está chorando. Aí quer encher a cara de cachaça, achando que vai resolver. E não vai. Vai virar um pinguço. Vai ter problema de saúde. E ainda vai ficar sendo zoado. Não vai resolver. O que vai resolver é você parar. Dá abaixa a bola. Aonde eu estou errando? Você de repente está perdendo amizades boas. Às vezes você está perdendo o apoio de gente que poderia te dar apoio incrível. Mas seu jeito de tomar decisões erradas, as pessoas estão se afastando de você. Estão te vendo como bobão. Ih, bobão, pô. Não tem nenhum assunto bom. Ih, chegou ele e tô fora. Não vai querer nem chamar nem para as festinhas mais. Porque não passa a não ter confiança em você. Perde o respeito. Perde o respeito. Aí eu digo aqui, quando eu falei para aquele jovem, jovem, você quer ajuda? Quero. O que você quer? O que a senhora falar? Olha só a responsabilidade. O que a senhora falar eu vou fazer. Falei, então aceita Jesus como seu único salvador de Jesus Cristo? Eu aceito. Eu aceito. Falei, procura uma igreja mais próxima. Gente, eu fico feliz quando um jovem está independente que está aqui, está buscando ali, lá. O importante é buscar. Aleluia. Então ele falou assim: tia, o primeiro passo eu tomei, aceitei Jesus. Segundo, já conversei com minha mãe. Minha mãe nem sabia as besteiras que eu estava fazendo. Estava fazendo besteira na escola, estava fazendo besteira na rua, eu nem sei quantas besteiras eu já fiz. Mas se matar não é a solução. Vocês vão aprender a se amar e se valorizar, amém? Amém. Gente, como é que você diz que ama Jesus e não está se amando? Não se acha bonita? Não se acha bonito? Vira e mexe e alguém fala: pô, tu tá gorda, você já fica, eu que eu tô nem aí se tá me chamando de gorda. Eu tenho Jesus, eu tô bem pra caramba. Eu sou uma mulher resolvida.
Eu não ligo para quem está falando da minha aparência, não. Vocês têm que ser assim, mais forte, mais determinado, mais de fé. Eu não sou, tia. Então muda isso. Aí ficam me chamando eu de baixinha. Que eu não me desenvolvo. Que todo mundo tem corpão, menos eu. Para com isso. Ou alguém fala, poxa, você tem muito bração, muito colchão. Ah, se eu sou magra, vai falar que estou doente. Se eu estou falando que eu estou filezinha, tá dizendo que eu estou gorda. Qual o teu problema? Então é você que está com problema. A gente tem que ter o quê? Ó, aqui dentro, Jesus, amém? Amém. E ter confiança em Cristo Jesus, mas ter confiança em você. Quantas vezes você fica triste, alguém zoando você, às vezes é uma brincadeira, que você não fala, mas não gostou. Alguém te dá uma brincadeira, às vezes até a mãe mesmo, te dá uma brincadeira sem graça, você não gostou, mas guarda no coração e fica triste. Minha mãe não me ama. Minha mãe não gosta de mim. Minha mãe dá atenção para toda minha irmã, menos para mim. Até pro meu primo ela dá atenção, menos para mim. Mas Jesus está falando aqui, qual a atenção que você está dando para ele também? Qual é a atenção que você está se dedicando à sua fé? Como é que está hoje? Como é que está a sua fé? Você sabe o que está faltando nos jovens? É a fé. Jovem tem coragem de fazer 1001 coisa. Mas chega na hora da fé, na hora da dor, é 2 nomes que ele chama. É Deus e mais quem? Mãe. A família. Mas quando Deus está clamando por você, Deus está chamando vocês por ter uma vida com Ele. Jesus está falando assim, ó, eu não gosto de ver você chorando, eu não gosto de ver você triste. Eu não gosto de você em vez de colocar sua foto lá, a sua imagem lá, ó, eu cuidei de um jovem que ele não sabia nem escrever. Ele colocava isso aqui, ó, a digital. Ele colocava digital. Ele tinha 14 anos. Todo mundo usava ele. Chamava ele de cocão, disso, daquilo. Aí eu comecei a conversar com ele. Comecei a chamar ele para a igreja. Ele começou a vir para os cultos. Ele vinha um culto. Daqui a pouco ele estava vindo em quase todos. Aí daqui a pouco ele falou assim, tia, a senhora acha que eu sou burro? Ele é burro nada, você é inteligente. Aí ele falou, tia, eu acho que eu vou estudar à noite. Eu falei, volta a estudar. Aí ele foi e falou assim, tia, meu maior sonho é escrever meu nome. Mas eu tenho vergonha de falar que eu não sei o quê? Escrever. Tem gente que tem vergonha de ler em voz alta porque ainda não aprendeu a ler. Algumas letras têm dificuldade. Por isso, às quinta-feira, às 18 horas, uma quinta sim, uma quinta não, tem gente que não sabe nem escrever direito, no sentido, letras assim, ó. A letra dela não está ajudando. Não está ajudando. Você tenta ler, você não entende nada. Às vezes ela já faz letra de forma, sim, porque ela não sabe. Nem ler assim ela sabe. Mas ela vai aprender. Tia, como é que ela vai aprender? Esse jovem aprendeu. Hoje ele terminou a faculdade. Ele terminou a faculdade dele. Hoje ele é um obreiro. Hoje ele tem a família dele. Sabe por quê? Primeira coisa, ele acreditou. Segundo, ele tomou uma decisão. E terceiro, ele botou a cara onde? Nos livros. Quer estudar, mas não quer sacrificar? Às vezes pensa que é fácil? Estudar 4, 5 horas não é fácil não. É fácil? Não é não, gente. Mas para você ser alguém na vida, vale a pena. Daqui um dia você vai estar o quê? Usufruindo do teu estudo. Usufruindo que você deixou de brincar para poder estar ali estudando. Daqui a pouco você está com o seu carrão, o seu apartamento. Agora, sem Jesus não dá. Você precisa ter Jesus primeiro. Quem aqui tem problema com a estima? Autoestima dela. Você está sempre com a estima baixa. Ou alguma zoação lá atrás que alguém fez e você guardou o ressentimento. Ou, presta atenção, isso aqui é sério, hein? Ou aconteceu isso, olha só.
uma brincadeira se tornou séria. E você não sabe como sair dessa situação. Deus criou hoje para você hoje ter valores. Deus te trouxe nesse culto hoje para falar que você é capaz de mudar a tua história. Aleluia. Deus hoje está falando para você que Ele pode te dar uma identidade nova, uma identidade espiritual. Porque tem pessoas que ela tem uma identidade do mal. Como é que ela é uma identidade do mal? As pessoas falam assim, ó, fulano de tal, e a pessoa fala, não, o nome dele não é esse não. É sim, não é não. Não é não. Aí chama, é fulano cachaceiro. É não sei o que, não sei o que. Cada um bota um apelido. Cada um fala de uma maneira. Porque aquela identidade, o mal quer o quê? Fortalecer. Aquele ali é um chifrudo. A identidade do mal sempre quer o quê? Ofender. A de Deus não, Ele te Ele te levanta. Ó, viver uma vida cristã não é fácil, mas vale a pena. Começa agora, a partir de hoje, ter um exemplo. Começa a ter, ó, esperança, fé e, ó, se ame. Você já olhou no espelho assim e você falou assim, meu pai e minha mãe não errou. Eu sou... Não faça isso. Pare de ficar chorando. Pare de ficar murchinho. Pare com isso. Eu sou bonito porque eu sou a semelhança de quem? Semelhança de Deus. Amém? E ó, vocês precisam ter foco. Se eu perguntar aqui o que quer ser na área profissional, Eu sei. sabe? Então fale. E arrasou em você. Pô, todos. A prova da ESA e a tecnologia também, de automação industrial. Caramba, em nome de Jesus eu creio. Aqui vai ser. E você, Daniel? Amém. Quer ser Ronaldinho? Ai, meu Deus do céu. Vamos lá. Mais alguém? Mais alguém? Você que ainda tem dúvida. Ó, ele vai, em nome de Jesus. Ele vai. Ó, preste atenção. Para você ser o que você quer, começa a mudar mais aqui, ó. Vigiar com quem anda. Vigiar com as amizades. Vigiar suas condutas. Ó, não perder o foco. Tem gente que fala que você quero ser, mas daqui a pouco já muda tudo. Você tem que ter foco. Pode. Calma aí, tu vai falar, calma aí. Quem já viu o filme John Wick? Eu já vi. É muito bom. O primeiro, o segundo, o terceiro. Por que ele é John Wick? Porque ele é focado. Ele tem Ele é Determinado. determinado. Nada para aquele homem. Pode vir 50, ó. Ele vai longe. Você tem que ser determinado no que você quer. Vocês têm que... Não, Não, você no tem sentido que, de- você tem que vencer as suas vontades. Não. No sentido... Não. Ó, no sentido de foco. Presta atenção. Gente, eu vi algo de uma pessoa faz muito tempo atrás, porque ele falou que tudo tem que ter amor e tem que ter foco. Aí eu falei assim pra ele, até a ruindade, a pessoa ser ruim, se não tiver amor no que faz e não ter foco, não vai chegar a lugar nenhum, vai ser só mais um. Você não pode ser mais um. Ah, eu quero ser uma professora para dar aula. Já começa a ser uma boa aluna agora. Nada de ficar faltando aula. Nada de ficar com preguicinha. Tem que estudar. Como é que vai ser professora assim desse jeito? Hã? Qual que é a escola que dá aula mesmo? É ali do lado da Zen. Não é o seu. Isso aí. Olha, gente. Olha, vou falar uma coisa para vocês. Ó, o professor, quando vê um aluno dedicado, o maior desejo dele, pode acabar a aula, ele vai lá e ela gasta tempo com aquele aluno. Ela para, ela quer ensinar. Isso é até na igreja, tá? Porque sabe que a pessoa quer o quê?
aprender. Agora, fica lá atrás, só de brincadeira, só de zoação, só gastando, jogando aviãozinho, papelzinho, chiclete, zoando, dando piadinha, vai chegar a lugar nenhum. Tu vai ver onde tu vai chegar. Dentro de um restaurante lavando louça suja. E às vezes nem isso, hein, pastor? Às vezes nem isso. Às vezes nem isso. Hoje em dia, até pra ser catador de lixo, tem que ter todos os tem que Isso é um... É aqui, ó, seguro. é verdade. Olha, gente, sem estudo não dá, gente. Para com isso, que eu vou ser alguma coisa sem estudar. Por isso que vocês falam que não gostam de estudar. Porque o mal não quer vocês com o futuro. Pode falar, meu filho. Até pra estudar, até pra ser gari, tem que estudar. Tem que estudar. Tudo tem que estudar. Tá gari, é 3 mil, eu acho. E tem que estudar mesmo, ali, ó. Ó, eu vou falar pra vocês que, ó. Presta atenção aqui, gente. Vocês têm foco. Eu vou provar pra vocês quem tem foco. Tu tá muito atrasado, Daniel. Tá mesmo. Em tudo. Começa agora a mudar. Você pode. Tá novo. Não, muda mesmo. Você pode. Você tem potencial, cara. Você é um cara forte. Não, tô falando sério. Porque, ó, a pessoa, se ela venceu um emocional que todo mundo acreditava que ia dar ruim e tá vivo, já é vitorioso, pô. Já. Não, porque tem pessoas que elas se entregam no emocional. Ela vive ali, ó, pra tudo. Tem chegar ao ponto de a mãe e o pai colocar comida na boca. Eu conheço jovem, a depressão tá tão grande que até pra dar banho, a mãe que dá banho nele. Porque é espiritual. Eu tô falando pra você, você tem potencial. Aqui, todo mundo aqui, ninguém é burro, é inteligente. Mas não quer o quê? Ó, buscar uma identidade com Deus. Esse é o foco. Como assim, identidade? Você vai precisar no caso? Isso, ó, passar pelas águas. Aceitou Jesus? Amém. Toma, olha, você colocando Jesus como prioridade, Jesus está falando aqui, tem muitos jovens que é indeciso, ainda não, nem nas águas passou. E ele está falando, eu estou chegando, eu estou vindo e vocês precisam se posicionar. Pare de ficar dando desculpa. Eu estou muito novo. Tem gente de jovens que já morreram. E aí? Com 14, 13, 12 anos. Não tem idade para fechar os olhos. Quem está entendendo? Tia, a senhora está sendo muito radical. Tô não. Não, tia, Eu não tô sendo radical. Eu tô falando para vocês, ó, você pode brincar, você pode zoar, você pode fazer uma festinha de amizade de jovem, mas tudo no respeito e tudo que vem agradar a Jesus. Não precisa você estar com a cara cheia e depois nem saber o que fez. Que é isso? Aí, ó, usa droga, bebe, faz. Aí no outro dia, a cabeça tá o quê? Parece que tá enorme. Eu já fui assim. É verdade, quando tu se relaciona com a pessoa, as cargas negativas dela... Passa pra ele e passa pra ela. Passa. Porque, ó, é uma aliança. Ó, é um pacto de carne com carne. Aí, ó, quando vai ver, você era um cara tranquilo, show, mas arrumou uma tribulada, uma perturbada, tá ficando pior do que ela. Aí, quando vai ver, a pessoa fala assim, e agora? Eu não durmo, perdendo minhas amizades, meu pai agora não me dá um dinheiro. Vai ficar andando com o tribulado, vai andando com o perturbado para ver como é que vai ficar a tua história. Tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Então eu digo uma coisa para vocês. Quem está entendendo o que eu estou pregando aqui? Sobre a identidade. Qual é a sua identidade? A sua identidade tem que ter o foco. A minha identidade é servir Cristo. Esse ano vai ser o ano do batismo nas águas. Amém. Amém. Deus falou para mim que vai ter jovens para se batizar e eu creio. Amém. Hoje eu estava falando sobre isso, não sei com quem aqui, mas eu falei sobre batismo nas águas. João. Nós vamos para... Ah, tia,
nesse frio, não sei o que, não sei o que. Não foi o João não que falou não. É outra pessoa que eu conversei. O dia que eu me batizei estava um frio 10 mais vezes do que está hoje. 6 horas da manhã o meu batismo foi. Mas eu estava focada do que eu queria. Vocês têm que estar com medo. Você não vai se batizar para agradar pai, mãe, padrasto, nada disso não. É você e Jesus. Quem está entendendo? Eu vou me batizar porque eu preciso de Jesus. E se eu estou vivo, dou graças a Ele. Eu não vivo mais sem Jesus. Eu quero passar pelas águas e vou levar uma vida com Ele. Você sabia que teve um jovem que quando ele se batizou, que ele foi liberto? Foi. Esse dia foi uma bênção. Foi lá no Fluminense. O pastor, esse dia o pastor não foi, foi eu. Aí eu participei do batismo dele. O bom é que não estava sendo filmado. Ali, ele estava possuído. Uma legião. Mas ali, acabou. Quando ele subiu, ele não subiu um pecador molhado, não. Ele sabia, o rosto dele já era diferente. Por quê? Porque é determinado, focado. Nada fez a cabeça dele. E toda a família dele, parente, vó, todo mundo tinha outro segmento, outra religião. E ele continuou o quê? Focado. E ele tinha certeza que quando ele saísse daquele batistério, ele ia sair um jovem cheio de Deus. E ele saiu mesmo. Para a honra e glória de Deus. Amém. Então, a partir de hoje, procura saber se você, aqui tô eu agradando a Jesus? Tô eu tendo uma identidade que eu não posso estar lendo a palavra e confuso. Vocês têm que saber quem você está servindo, quem você está procurando servir. Eu vou servir Jesus, então eu vou servir com sinceridade. Amém? Palma para Jesus.